Minha saudação, queridos e queridas telespectadores da Canção Nova. Este é o programa Igreja no Novo Milênio, programa que aborda questões da vida atual da igreja e das sociedades. Nosso e-mail para contato, novomilênio@cançãonova.com. Agradecemos aos telespectadores o apoio que nos têm dado e as mensagens de estímulo. Hoje nós queremos falar sobre um assunto muito atual: escolas de fé e política. Para isso, temos conosco o padre Toninho. Padre Antônio Aparecido Alves, é um sacerdote de Monteiro Lobato, trabalhou muitos anos em Monteiro Lobato, no Vale, da Diocese de São José dos Campos, e que está fazendo o seu doutorado exatamente abordando, do ponto de vista teológico, a relação de fé e política. Seja bem-vindo, padre Toninho. Obrigado, Eduardo, e também a saudação a todos os espectadores. O padre Toninho, essa é a quarta vez que você vê um programa, mas eu tenho a impressão que muitos telespectadores o estão vendo pela primeira vez. Um pouco da sua história. Você é de família católica, como é que você virou padre? Bem, a minha família é católica, meu pai de Sapucaimirim, minha mãe de São Bento. Sapucaimirim, estado de Minas. São Bento, estado de São Paulo, mas ali vizinho. Quer dizer que você é metade mineiro, metade paulista. Eu nasci em São Miguel Paulista, portanto sou paulistano. Mas assim, fui criado em São José dos Campos. E desde pequeno, enfim, participando da igreja, dos movimentos da igreja, grupo de jovens, enfim, todos os trabalhos de catequese, crisma. E todo esse trabalho foi nascendo a minha vocação. E eu entrei no seminário em 1977. Então a nossa diocese era Taubaté, toda ali. Com 15 anos. Com 15 anos. Entrei para fazer o ensino médio. O já pode calcular a idade dele. 77 ele tinha 15 anos. Para fazer o ensino médio, e fiz ali no IDESA, em Taubaté, magistério, depois filosofia no Seminário Bom Jesus Aparecida, teologia em Taubaté. Eu fui ordenado padre em 1986, então já estou aí com 21 anos de padre. Uma boa experiência. E nesse tempo todo de padre, eu sempre fui pároco, exceto 3 anos que eu fiquei em Roma estudando, fazendo um mestrado. Você fez mestrado em Roma, na Gregoriana? Eu fiz o mestrado na Gregoriana, em Ciências Sociais, e a minha área específica nesse mestrado foi Doutrina Social da Igreja, que é um curso específico que... Mas veja bem, se a gente fala de Doutrina Social da Igreja, a gente está no campo provavelmente da teologia moral, né? E você fala de Ciências Sociais. O que era? Era mais teologia ou mais Ciências Sociais? Fundado por um padre brasileiro, padre Beltrão, Pedro Beltrão, do Rio Grande do Sul, um jesuíta. Era uma tentativa de trazer essa discussão do social para dentro das ciências sociais à luz da teologia. E a doutrina social da igreja, ela entra nesse curso de ciências sociais como uma área de especialização. Quer dizer, na verdade, você deve ter estudado um pouco de economia política, de sociologia, ou bastante, né? E a doutrina social da igreja é a grande luz que conduz à formação do estudante, né? Na realidade, esse curso de doutrinas de ciências sociais da Gregoriana, o primeiro ano é básico, como o senhor falou, economia, sociologia, enfim, todas as matérias afins das ciências sociais. O segundo e o terceiro anos, aí escolhe-se uma área de especialização: doutrina social da igreja, sociologia, economia ou comunicação. São 4 áreas. E aí então a gente faz mais disciplinas nessa área, além das outras, naturalmente, de ciências sociais. E você fez uma dissertação de mestrado, chamada também de tesina. Como é que foi, qual tema foi? Desde o primeiro ano do curso de Roma, eu me senti muito atraído por uma carta apostólica de Paulo VI, chamada Octogésima Adveniens. Ela foi escrita no 80º aniversário da Rerum Novarum. E daí, então, o título, né? Chegando o 80º aniversário da Rerum Novarum. Tá. Exato. Então, eu me senti muito atraído por essa carta apostólica. O que te chamou a atenção nessa carta? Desculpa. Eu sempre me senti muito interessado por essa questão de fé e política. E nessa área específica de fé e política, existe uma defasagem da doutrina social da igreja, que trabalhou muito a questão social, do operariado, e essa parte específica não foi tanto trabalhada. Essa 80ª Adveniens é um dos poucos documentos que fala especificamente sobre isso, sobre a participação
política do cristão. Tanto que a minha dissertação de mestrado tem como tema o seguinte: chamados à ação, a missão política dos cristãos a partir da 80ª Adveniens. Década de 70, toda aquela efervescência no Brasil e fora do Brasil, em torno da revolução, de um mundo melhor, de um mundo novo, e o marxismo, e em diálogo com o cristianismo, enfim, Paulo VI vem colocar umas balizas ali para o empenho. Aliás, a premissa é: o cristão tem que estar no meio político. A questão é o como. Então vem essa carta apostólica. Aí você voltou de Roma e... Voltei de Roma em 1998 e fui direto para Monteiro Lobato. Onde esteve até setembro desse Até julho desse ano. Estive até julho desse ano, e como pároco. E aí, quando eu comecei o doutorado na PUC, eu ainda ficava fins de semana na paróquia para fazer os créditos do doutorado. E agora que eu estou já trabalhando na tese, eu pedi ao bispo para ser vigário paroquial. Estou na paróquia do Perpétuo Socorro, Campo dos Alemães, zona sul de São José dos Campos. Mas me conta, você volta de Roma com uma bagagem boa sobre fé e política, ou a fé levando ao compromisso social e político. E como você atuou em São José nessa área, você conseguiu implementar algum projeto, colocar em prática? São José dos Campos e no Vale do Paraíba, durante mais de 6 anos, eu fui o coordenador das pastorais sociais e da chamada Comissão do Serviço, né, que é essa comissão que agrega todas as pastorais sociais. E implementamos uma escola de formação fé e política em São José dos Campos. Quando começou essa escola? 2002. Vocês criaram, portanto, com o Dom Nelson, uma escola chamada Escola de Fé e Política. O nome é Escola de Política e Cidadania, porque Dom Nelson, quando ele teve a intuição de fundar essa escola, a intuição original foi uma escola para formar candidatos. Gente que assumisse um compromisso partidário no parlamento ou mesmo no executivo. Mas depois, no andar da carruagem, na preparação para essa escola, nós fomos vendo a necessidade de abrir um pouco mais esse leque, para que também pastorais sociais, membros de sindicato, de ONGs e associações, que não têm intenções político-partidárias, mas querem militar em prol do bem comum, no sentido de uma política um pouco mais ampla, também pudesse ter acesso a essa escola. E aí, então, acrescentamos o cidadania, e ficou Escola de Política e Cidadania, né, que tem como objetivo exatamente evangelizar a política à luz da prática da igreja no Brasil, do Evangelho de Jesus Cristo e especialmente da doutrina social da igreja. E trabalhamos isso em São José dos Campos desde 2002, já formamos 4 turmas, o curso funciona na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap. Ele é assumido pela universidade, não? Ele funciona apenas no prédio? Funciona no prédio da universidade, um curso livre, a universidade nos fornece o espaço físico para a gente organizar esse curso. São 2 anos, um curso intensivo, um pouco em esquema de uma pós-graduação lato sensu, que é sábado o dia todo, domingo até o meio-dia. 2 horas de aula cada matéria. Uma vez por mês? Uma vez por mês, em 2 anos. E já formamos 91 pessoas. E esse pessoal, você sente assim que saiu com uma consciência mais aguda do compromisso? Eu diria, Dom Eduardo, que antes de nós começarmos esse projeto em São José dos Campos, quando ia falar sobre fé e política, doutrina social da igreja, compromisso político do cristão, enfim, assuntos afins, tínhamos ali 3, 4, 5 pessoas no máximo que podiam falar sobre isso. Hoje, nós temos um grupo grande de pessoas, né, É verdade, Patroni, na sua experiência que, em geral, os católicos têm uma espécie assim, de resistência a essa temática, não? Fala em política, como é que é? Porque você falava, e quando se falava, conseguia reunir no máximo 3, 4 pessoas interessadas. Não, eu digo que nós tínhamos em São José, em termos de liderança, 3 ou 4 pessoas que eram preparadas um pouco nessa área, eram solicitadas para dar esse trabalho. Para esse trabalho, para dar matéria, formação, palestras. E com a Escola de Formação Fé e Política, esse grupo preparado nessa área cresceu bastante. Com relação aos católicos em geral, eu vejo que já foi pior no passado essa dicotomia, ou mesmo essa, digamos, olhar a política como algo pejorativo. Eu sinto que se está melhorando um pouco essa
essa interação entre fé e política. Ainda existem reticências, né? Porque muitos identificam a política com a politicagem, né? E ainda há uma certa reticência. Mas, no geral, essa área está avançando. Tanto que nós temos hoje no Brasil umas 28 escolas de formação fé e política, destinadas exatamente a fazer interagir essas duas grandes áreas do ser humano, que de um lado a fé e do outro lado a política.